Voltamos. Bom, pessoal, então, observem esse ponto. A agressividade, muitas vezes, ou a mudança comportamental pode indicar uma quebra, uma falha na conduta, uma falha do que você combinou. Atenção, é importante que a gente cumpra o que a gente prometeu, né? Não sei nem se é prometer, mas o que a gente combinou. A rotina é algo combinado, tá? E aí, é importante a gente destacar mais alguns pontos. Professor, como é que eu faço isso? Um jeito legal de fazer é um cronograma, tá? Como se você fizesse uma tabela, literalmente uma tabela. E aí você vai colocar as atividades que vocês farão. Você pode colocar, faz uma tabela, sabe uma tabela, um quadro, e coloca em um lugar que fique visível para a equipe, mas também para o paciente. Isso é importante. Então, você vai desconsiderar o paciente. Não, sabe o que é, professor? Olha, eu cuido da dona Helena com a Sofia e com o Evandro e com a Luciana e com o Rogério. Nós 4 cuidamos da dona Helena. Então, eu só tenho que colocar o quadro para eles, né? Porque, assim, a dona Helena, para que ela vai saber? Não, ela tem que saber também. Então, coloquem esse quadro, tabela, chamem como vocês acharem melhor, quadro, tabela, significa a mesma coisa. Coloquem em um local que fique exposto, visível para ela, porque ela vai saber. Então, olha, eu sei que de quinta de manhã eu faço natação. Então, toda quinta eu faço natação. Quarta não, quarta é dia de caminhada, terça é dia de bike. Segunda eu descanso, porque no domingo eu caminho mais. E na sexta-feira é dia de dança com os meus amigos. Sábado eu faço artesanato. Percebem? Ela sabe. O que ela sabe? Perdão da expressão, mas está na cara dela, né? Um quadro, uma tabela mostrando. Tá ali, olha, segunda, manhã, você pode dividir. Dia da semana, uma dica do professor aí, ó. Dia da semana, divide em períodos. Manhã, tarde e noite. Aí você vem colocando, de preferência, coloca até os horários, porque não? Coloca horário manhã, horário tarde, horário noite, e aí você casa, linka com essas atividades propostas. Tá bom? Isso é importante, é uma dica que eu deixo aí para vocês. Muito importante. Então, crise de agressividade, depressão e outros fatores estressores podem ser evitados ou minimizados. Evitar significa que você vai conseguir cortar uma agressividade do paciente. Então, sabe o que está nervoso? Sabe o que está agitado? Porque você mudou a rotina dele. Agora, se ajustou a rotina, não vai ficar mais. Percebe? Tá triste. Tá triste por quê? Lógico que tá triste. Não faz nada o dia todo. Não faz. Olha, não tem uma rotina, a gente não põe para caminhar, não coloca para interagir com o neto, interagir com animais, que é uma coisa que ele gosta, para interagir com outros idosos, com colegas, com familiares. Não tem nada disso. Vai ficar triste. A depressão vai chegar. Vai chegar, infelizmente, tá? Vai chegar porque é uma consequência também. Entendem? Então, conseguimos positivamente contribuir para a redução de crise de agressividade, depressão e outros fatores que possam, de alguma forma, complicar a sua vida, a vida do paciente ali na sua lida diária e por aí vai. Tá? Crianças, não muda muita coisa. A gente tem que observar todos aqueles pontos que eu falei para vocês. Entretanto, é importante a gente entender e deixar claro que uma rotina para a criança traz organização para a vida dela e evita momentos de correria ou até de estresse. Uma rotina. Olha, o papai vai chamar você às 8, às 6h30, porque o papai sabe que das 6h30 às 7h30 é o horário certo, dá tempo tranquilo da gente tomar banho, tomar café da manhã e arrumar as coisas da escola. Agora, se você chama a criança às 7h15 para sair 7h30 de casa, vai gerar estresse. Em você e também na criança. Percebem?
Então, é possível, sim, evitar momentos de correria ou até mesmo de estresse, considerando esses itens que são importantes, por exemplo, né, tração de uma nova rotina para a criança e por aí vai. Tá? Mas sempre lembrando, gente, criança precisa de tempo para brincar. Tem que descansar ou fazer até mesmo outras programações. Então, às vezes, não estava na sua rotina, não estava ali previsto, a coleguinha chamou a criança para tomar café na casa dela, para brincar à tarde. Isso não havia uma programação para isso. Mas é importante que você já considere esses imprevistos. Ou que você trace uma rotina de um jeito que consiga encaixar esses imprevistos. Você consegue entender? Então, isso é importante, tá? Então, para crianças também, esses pontos são fundamentais. Vamos lá. Olha só. É importante que você prefira, quando a gente fala de criança, ter uma agenda com menos atividades para que essa criança consiga cumprir, tá? Senão você coloca muitas atividades. Já viu a criança que vai para a escola, faz inglês, piano, natação, artes marciais, e à noite, quando sobra tempo, ainda aprende também a fazer matemática. Matemática em casa, professor. Essa criança não tem horário para diversão. O horário está muito apertado, sai de uma coisa, vai para outra. Daí, quando não tem balé, também aprende a tocar sax. Não tem tempo. A criança precisa de um tempo para diversão. E esse tempo precisa ser também traçado estrategicamente e considerado na rotina. Então, imprevistos acontecem, tá? Então, calma e paciência, não só para a criança, mas também para pacientes que se encontram em outras fases da vida, né? Bom, no ambiente familiar, a rotina pode ajudar a tornar a vida das crianças mais tranquila e organizada, lógico, como eu dei o exemplo da escola. Pois, através da organização de tempo e atividades, elas conseguem prever o que vai acontecer. Então, a criança sabe que hoje, às 14 horas, tem natação. Então, ela consegue também já E é até um jogo, né? É até uma conversa que você tem com ela. Olha, você lembra, né? Olha, o papai está colocando o quadro aqui, o fulano está colocando o quadro aqui, para que você saiba os seus horários, para que você já se programe para isso. Toda quarta você tem balé. Toda quarta a gente vai ser voluntário no orfanato. Não sei. Gente, então, são só itens fundamentais. Então, obviamente, toda vez que você for traçar eu já falei disso, uma meta, perdão, se você for traçar uma rotina, considere as características individuais de cada paciente, cada cliente, seja um idoso, aqui no caso é uma criança, mas isso também resulta para idosos, meia-idade, adolescentes, adultos, jovens, singularidades. Cada um tem a sua característica. Beleza? Algumas crianças conseguem sair da aula e ir direto para o curso extra de inglês. Aqui eu vou dar duas direções. Exemplos para que vocês entendam as singularidades, as diferenças e as características individuais de cada um. Então, tem crianças que conseguem sair da aula e ir direto para a natação. Ou para o curso de inglês, sei lá. Outras não conseguem. Conseguem sair da aula e aí você tem que dar um intervalo de 2 ou 3 horas para que a criança volte a pegar e aí sim você pode colocar a natação ou curso de inglês. Por que isso acontece? Acontece porque cada organismo responde de um jeito. Isso tem a ver com personalidade? Tem. Tem a ver com criação? Tem. Mas precisamos considerar essas preferências e necessidades dos pacientes quando formos estabelecer, criar, elaborar uma rotina para eles. Certo?
os pacientes são diferentes. Resumo da aula. A importância é fundamental. A importância da rotina, né, é nítida. Você consegue, por meio de uma rotina saudável, estabelecer hábitos saudáveis, diminuindo estresse, depressão, sentimento de inutilidade, desordem, bagunça, inatividade. Você consegue reduzir todas essas coisas trabalhando uma rotina que atenda às singularidades, que atenda às características pessoais, preferências, mas que, de alguma forma, essa rotina vai contribuir para a melhora do paciente. Melhora física, social, econômica, psicológica e por aí vai. Isso é muito importante. Não vamos esquecer, né, gente? Isso é fundamental. A Maria Helena colocou. Maria, obrigado, viu? Se porventura, se você não colocou lá no grupo, você coloca, por favor, que aí as meninas vão pôr presença para você, tá bom? Obrigado que você colocou aqui o seu nome aqui completo. Valeu, obrigadão mesmo. Agora, gente, a gente vai falar de um assunto que não é, que fica escondido. Ele é mais sem vergonha, assim, no sentido de que ele é mais discreto, mais astuto, assim como a pressão alta, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a segurança no ambiente, sobre a segurança em casa, no ambiente domiciliar. E por que isso é importante? Por que eu tenho que lidar com isso? Por quê? Vamos entender alguns pontos fundamentais sobre essa questão. Certo? Então, o resumo da aula que a gente terminou agora, né? Estabeleça uma rotina. Um pedido do professor Lucas, mas que é importante. É fundamental que você consiga olhar para esse ponto. Certo? Não vamos nos esquecer, não vamos deixar de lado. O paciente anda muito agressivo. Você mexeu na rotina dele? Mexi. Então, cuidado. Essa análise, isso não está na apostila. E a gente tem que desenvolver. É uma prática, mas que é super possível desde que você se empenhe e tenha essa sensibilidade. Você desenvolva essa sensibilidade. Tá? Bom, vamos lá. A gente vai conversar sobre a segurança no ambiente domiciliar, sobre prevenção de quedas, adaptações que podem, não é regra, podem, mas que ajudam demais, podem ser feitas no ambiente domiciliar e de que forma isso ajuda na prevenção de acidentes, se é que ajuda. Para saber se ajuda ou não, participem da aula. Uma dúvida. Por que você acha que é importante falarmos sobre segurança em casa? É importante falar de segurança no ambiente domiciliar. Alguém consegue me ajudar? Tem uma lógica? Se sim, o que você acha? Se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Olá. O que vocês acham? Por que é importante? Por que o meu paciente tem que estar seguro na casa dele? A importância da segurança é porque, de alguma forma, infelizmente, alguns itens de um lar, itens de uma casa, de uma residência, podem aumentar as chances de acidentes. Por exemplo, de uma queda. E a queda gera inúmeras consequências ruins. Então, por exemplo, não é interessante você ter um ambiente nocivo porque vai fazer mal. Oi? Um tapete, professor. Por exemplo, Sofia, um tapete. Foi
Foi por um tapete que meu pai levantou de madrugada, foi ao banheiro sozinho e caiu. Foi por É, conta desse tapete que nunca mais ele levantou da cama. um tapete, por exemplo. Assim, como a Sofia relatou. Professor, mas um tapete é algo muito simples, causa acidente. Você está vendo aí a Sofia falando. O que mais? Um piso escorregadio. Degrau. Sola do sapato escorregadia. Não é antiderrapante. Andar de meia. Tá, tem um hábito de andar de meia. Tá, não, você vê, a dona Maria não gosta de colocar sapato, professor. Só anda de meia. Não é legal, isso é perigoso. Chinelo. É perigoso. Não, acho que, gente, depende, mas pode ser perigoso. Alguns alimentos sólidos também. Oi? Algum tipo de alimento, né? Sólido. Você fala do ambiente domiciliar? Do ambiente. Perdão. Eu coloquei um Não, alimento, né? não, imagina. Não é, então assim, pode oferecer isso. Um alimento com certeza pode ser prejudicial, é verdade. Então pode causar um engasgo, né, uma obstrução aqui, não passa ar Tem para sentir. tem uma senhora aí de Ribeirão Preto que Ah, a mãe dela faleceu que engasgou com leite. Faleceu é, semana retrasada. infelizmente. Isso, Evandro, Rabi, acontece mesmo. Infelizmente. E aí você vai falar, olha, professor, mas o engasgo não é só com coisa sólida? Tanto que tem pacientes que morrem, sofreram um acidente de carro, por exemplo. Está na pista, o sangue obstrui as vias, a tampa, né, impede a passagem de ar, morre engasgado. Entende? Então, não só alimentos sólidos, né? Mas, como o Evandro deu um exemplo aí, também alimentos ou líquidos, fluidos, podem, infelizmente, fazer a gente... Então, vômito ali que também Professor, pode gerar. Oi? professor, boa tarde. Ô, E também tarde. sapato esparramado pela casa, vassoura, isso causa acidente também. Com certeza. Com certeza. Balde no meio da casa, o idoso passa, não vê, tropeça, se machuca também. Com certeza. Então, você tem uma casa que tem um idoso e uma criança. Normalmente, casa que tem criança tem muito brinquedo. O brinquedinho espalhado pela casa. Isso pode também ser prejudicial. É um sapato. Rapaz, eu tenho um cachorro aqui que é um furacão. O cachorro, professor, pega bagunça. O que ele encontrar de sapato, ele faz uma bagunça na casa. Deixa o sapato todo espalhado. É perigoso. Se você tem um Um animal paciente... que nem cachorro, professor, que é grande, pula no idoso, derruba o idoso, acaba afetando o idoso, se machucando. Que é mais perigoso isso aí, né? Cai. Corrente mais longo, o idoso vai passar, o cachorro quer brincar, ele acaba tropeçando na corrente e no animal também. Esse é um exemplo, parece um exemplo simples que a Maria traz, mas é verdade. Porque às vezes o idoso tem um contato com o cachorro. O cachorro, coitado, né? O cachorro quer brincar com ele, vai pular ou vai correr, e nisso a corrente, ou a corda, né, o arame, pode dar uma rasteira no idoso. Tem ou apresenta mais dificuldade em ter equilíbrio, como não tem tanto equilíbrio, vai cair mais fácil, tá? Então, isso é importante a gente ser, esses exemplos que os meninos trouxeram, com certeza. Então, sim, o ambiente domiciliar vai contribuir para acidentes. Vai, é um fato. Entretanto, o nosso papel é diminuir esses elementos que contribuem para a queda. Tá? Então, isso que a aula de hoje caminha por aí, vai nessa direção. Bom, entre as principais causas de queda, tá, na terceira idade, estão os fatores relacionados ao envelhecimento. Olha aí. Olha só. Que coisa doida. Professor, como assim? Então, tem aqui exemplo. Diminuição da visão, fraqueza na musculatura e alterações no equilíbrio. Então, a visão tende a ficar um pouco mais turva, fica um pouco diferente, não enxerga tão bem. Normalmente, você tem um organismo, um corpo que é mais fraco, então tem uma quantidade menor de massa magra, né, de músculo.
e você também tem algumas alterações do equilíbrio. Então, essas pessoas têm mais dificuldade, ou ficam mais desequilibradas, no sentido de equilíbrio mesmo, tá? Então, pode pensar que é desequilíbrio em outras coisas, pode ser também, mas nesse caso aqui é o equilíbrio mesmo físico. Então, imagina aí, ó, soma, diminuição da visão, maior fraqueza muscular, mais alterações no equilíbrio. E aí, se você, por exemplo, o idoso toma um medicamento que seda, que deixa ele mais sonolento, pode aumentar a chance de cair também. Tudo isso vai contribuindo e fazendo com que esse paciente idoso esteja mais sujeito a quedas. Não é regra, mas está mais sujeito. Vamos lá, então, vamos falar sobre algumas causas, talvez as principais, que geram quedas em pessoas idosas também. Vamos lá. Doenças que afetam o sistema motor. Parkinson, por exemplo. Imagina, você não tem tanto equilíbrio. Então, a gente ainda não estudou Parkinson, mas Parkinson comumente, aqui fora, né? Agora a gente não está na escola, né? Eu tenho que falar aqui fora. Então, aqui fora, as pessoas associam Parkinson a tremor. E só tremor. Parkinson não é só isso, tá? Parkinson, existem outros sintomas obrigatórios em Parkinson. Não é só tremor. Tremor é um deles. Tem a fraqueza muscular, tem a rigidez muscular. Então, fica mais rígido. A gente vai conversar lá, mas um desses outros itens é a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, e tem esse outro aqui que tem tudo a ver com o equilíbrio. Tá? Então, Parkinson, tremores, lentificação dos movimentos, rigidez muscular e desequilíbrio. Percebem? Então, faz sentido a gente afirmar que Parkinson aumenta a chance desse paciente cair. Por quê? Porque Parkinson, naturalmente, obrigatoriamente, causa um prejuízo no equilíbrio. Ora, se esse paciente está mais desequilibrado ou não tem tanto equilíbrio, vai cair mais vezes. O que mais? Esclerose, né? Também aumenta a chance. Hidrocefalia, artrose no joelho, que é o comprometimento que se vai ter nas articulações, mas neuropatia diabética. Gente, eu fico pensando assim, vejam, existem muitas situações que aumentam a chance de quedas. Então, sequelas físicas. Então, o paciente teve um AVE, que a gente pode chamar de AVC, né, que era o que falava antigamente. O paciente teve um AVE, ficou com sequelas físicas. Então, não se movimenta, não se locomove, não anda como antes. Então, ficou um pouco assim, sabe, professor? No popular, ficou um pouco torto, não consegue andar normalmente. Isso aumenta a chance. Então, tem problemas de visão. Um exemplo aí típico que a Maria trouxe para nós, tem sapato espalhado pela casa. O paciente já tem problema de visão, não enxerga tão bem, não viu o tênis, caiu. Caiu. E aí? Problemas de visão. Então, problemas motores, sequelas físicas, problemas de visão, também impactam diretamente. Olha aqui, ó. Olha esse outro item aqui. Existem 3 itens aqui nesse slide, mas olha aqui. Bebidas alcoólicas. Indiscutivelmente, não tem como. Pode ser que a gente lide com pacientes alcoólatras, tá? E muitos idosos têm problemas com isso. Gente, não só idosos, né? A pessoa que tem problema, que consome uma alta quantidade de álcool, faz ingestão de álcool, né? Assim, que é dependente, até os dependentes, você pode perceber, não precisa nem ser idoso. Tem mais chance de cair. Não vive caindo, perde o equilíbrio e cai. Mas, idoso você já tem. Problema, lembra que eu falei fraqueza muscular mais acentuada. Problemas de visão, desequilíbrio,
E aí que você pode ter também problemas de álcool. Só somando. Esses elementos vão se somando. E de alguma forma podem impactar negativamente falando na vida dessa pessoa, implicando em uma queda. O que mais? Sedativos. O paciente está muito agitado. Eu fui no doutor e aí ele recomendou isso é famoso, diazepam. Recomendou, professor, um medicamento lá que é tira e queda. Nossa, a dona Helena toma, ela já cai, já apaga. Aí a dona Helena levanta de noite, ou levanta em algum determinado horário que você não está por perto, e aí ela, por estar sedada, sonolenta, isso é estar sedado, tá? Meio sedado, meio dopado, meio lento, pode, infelizmente, sofrer uma queda. Hipnóticos, ansiolíticos, enfim, outros medicamentos que tenham como efeito colateral ou efeito secundário a sedação, por exemplo, que isso vai aumentar a chance de cair. E aí aqui eu coloquei essa imagem, né? Nessa imagem tem um problemão aqui. Não é problema motor, não é sequela física, não é problemas com álcool, não é medicamento. Olha só, vê aí, não é problema de visão. O que é? Um tapete. É um problema físico. Uma barreira ali aumentou a chance desse paciente cair. Tá? Então, como é que a gente consegue prevenir? Professor, por que é importante prevenir quedas? Eu não consigo ver, eu não consigo entender essa preocupação que as autoridades têm com a queda. Vou explicar para você rapidinho, tá? Porque não é o foco da aula. Nós, infelizmente, precisamos entender que a queda traz prejuízos para o idoso. Professor, que prejuízo é esse? É uma queda? Quebrar o fêmur? Pode ser. Normalmente, queda causa fratura. Essa fratura faz com que o idoso tenha, né, de passar por um procedimento cirúrgico. Então, o idoso caiu, quebrou o fêmur, foi para o hospital, fez a cirurgia de fêmur e precisa ficar um tempo acamado. Precisa ficar um tempo. Que tempo é esse? É o tempo da recuperação. Não sei, 8, 9, 10 meses, não sei. Tempo de recuperação, que vai depender do organismo, depende da fratura, enfim. Sofreu uma queda, fez um procedimento cirúrgico, foi para o hospital, ficou um tempo internado. Durante o hospital, esse idoso que caiu, por exemplo, pode pegar uma infecção hospitalar. E aí, ali mesmo no hospital, tem chances altíssimas de morrer. Não, mas não morreu. Não pegou infecção nem morreu. Está acamado por 9 meses, por exemplo, pode desenvolver uma úlcera por pressão. Não desenvolveu, não. A equipe cuidava bem, inclusive a cuidadora está de parabéns. Então, depois de 9 meses, enfim, depois de um tempo, começou a ir para casa, mas ainda está acamado em casa. Se recuperou, e aí agora ele consegue andar. Mas, como ele caiu há 9 meses atrás, e ele viu que isso é um processo lento, que tem que ir para a cirurgia, tem que ir para o hospital, e ficar no hospital, tem que passar sonda, dependendo da situação. Viu os colegas ali do quarto faleceram, por conta também que tinham caído, enfim, não quer mais voltar para o hospital. Mas você acha que eu vou voltar para o hospital? Não quero nem que me pague. Nem que me pague, eu quero ir para o hospital. Não quero nem a pau. E aí, esses idosos começam a se movimentar menos. Então, aquela idosa que era bastante agitada, no sentido de que andava bastante, era ativa, andava por toda a casa, limpava a casa, ia no quintal, varria quintal, lavava a calçada. Essa idosa, por medo de cair, não mais está tão ativa. E aí, essa falta de atividade faz com que ela fique cada vez mais quietinha, cada vez mais quietinha, cada vez mais quietinha, até que ela vai ficando, de repente, começa, e aí o desfecho de tudo isso, gente, vai ficar na cama, vai ficar acamado de novo. E agora não consegue andar mais. Ok? Então, vejam, foi uma queda que gerou isso. O medo de cair novamente
fez com que ela deixasse de ser ativa e aí, infelizmente, ficou na cama e aí você tem os prejuízos. É por isso que a gente fala de quedas. Não é o conto da carochinha. Não é uma coisa que a gente acha, assim, é uma coisa séria realmente. Idosos caem, infelizmente. Tá? Então, essa é uma justificativa do porquê nos atentarmos às quedas. Bom, idosos que já tiveram alguma queda ou que tem algum dos fatores... Oi? Professor, realmente, viu? O quê? Meu pai, quando ele saía fora da casinha, ele tinha medo de cair. Qualquer coisa que eu fosse mexer com ele, ou trocar roupa, ou sentá-lo, ele tinha medo de cair. Você vai me deixar cair, eu não quero cair, eu vou machucar. Olha aí. Era desse jeito. Olha a Sofia relatando para a gente. E aí, Sofia, a gente entende, né? Olha, não quero mais. Porque cair me fez estar nessa situação. Não quero cair mais. E aí... Exatamente. Né? Obrigado pelo relato. E sim, então isso acontece mesmo, tá, gente? Então, a queda é ruim? Com certeza. Muito ruim. Inclusive, infelizmente, alguns pacientes morrem por complicações da queda. Mas o medo de cair é tão prejudicial quanto. Não vou cair, não vou andar. É uma questão, é óbvio, né? Se você não se desloca, você não vai cair. Só que o não se deslocar impacta em prejuízos também, assim, às vezes até irreparáveis. Então, isso é o que a Sofia disse aí, com experiência, né, no pai dela, mostra que realmente isso é algo sério. Obrigado pelo seu relato, viu, Sofia? Então, idosos... O professor, pega trauma, né? Daí qualquer coisinha na mente dele, pensa, vou cair. Isso. Eu cuidei de uma cuidadora em São Paulo, quando eu pegava ela no colo para pôr na cadeira, ela segurava e gritava, vou cair, vou cair. Eu falava, você não vai cair, você está segura. Porque ela caiu, quebrou o fêmur. E daí ela ficou com aquele trauma, com aquele negócio na cabeça que eu podia derrubar ela e ia se machucar novamente. Exatamente isso, colega. Exatamente. Um trauma. Como a gente tem trauma de cachorro, tem trauma de andar de carro, a minha avó tinha trauma. Ficou traumatizada porque meu avô corria demais. E aí ela já passava, e aí eles passavam por vários acidentes de carro, então ela ficou com trauma de carro. Então, o trauma é algo que você fica tipo com fobia, fica muito medo. Não quero, meu Deus do céu, não quero. Isso traz prejuízos para o seu organismo. Então, você tem pavor daquilo. E aí, esses pacientes podem desenvolver um pavor de quedas. Lógico, né? Ninguém quer cair, mas alguns caem, e aí isso pode gerar no paciente prejuízos, traumas, fobias, medos, e por aí vai. Obrigado, viu, Maria? É isso aí. O que é importante a gente entender? Se o idoso ou a idosa, o paciente, já sofreu uma queda, é importante que ele consiga, ou que ele passe por uma consulta com um geriatra. Então, isso é importante, isso é fundamental que a gente entenda. Sofreu queda, tem que passar para o geriatra. O que é o geriatra, professor? É o médico que lida com idosos. Tá? Então, a geriatria é a especialidade da medicina que lida com doenças e alterações que podem e acontecem com pessoas idosas. Então, é um geriatra que é o médico indicado para lidar com esses problemas. Aí, se ele entender que é um problema hormonal, que é um problema que é a pressão, aí ele vai direcionar para outra especialidade. Entretanto, é o geriatra que lida com isso. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer a avaliação das condições clínicas de cada paciente. Por que caiu? Quando caiu? E aí ele começa a fazer uma série de perguntas para verificar o histórico do paciente. E aí ele pode analisar, por exemplo, eventuais ajustes nas
medicações. Não, caiu porque está sedado. A dose está muito alta, por isso que a Maria fica caindo. A Maria vai cair. Não tem como ela não cair. Essa dose está muito alta, está sonolenta, fica sedada o dia todo, vai cair. Então, eu vou reajustar. Eu vou diminuir a dose do medicamento para que ela não fique tão sedada assim. O que mais? Pode também propor exercícios para o equilíbrio do paciente, ou até mesmo exercícios para o fortalecimento das pernas, e aí você tem exercício. O médico ajuda, o educador físico pode entrar nessa parada, fisioterapeuta e tudo mais. Isso é muito importante que a gente considere e observe esses pontos, tá? O que mais? Como é que a gente consegue prevenir? Como é que a gente consegue lidar? Agir. Por exemplo, a gente pode ir para... Tem um dado do Ministério da Saúde que aponta que o Tai Chi Chuan reduz em até 37% as quedas em idosos. Então, uma possibilidade é o Tai Chi Chuan. Não sei se é assim que pronuncia, eu acho que é. Tem algumas pessoas que já ouviram falar que me falaram, pronunciaram assim, eu acho que é assim mesmo que pronuncia, tá? Então, tá aí uma medida, o Tai Chi Chuan. Mas quem é que vai propor? Quem é que vai direcionar o geriatra, tá? Esse geriatra também pode propor intervenções que ajudam a reduzir a gravidade das quedas, tá? Como, por exemplo, suplementos orais de vitamina D e cálcio para a prevenção de osteoporose. Por quê? Uma coisa é o paciente cair, outra coisa ou está voltada para as consequências. Então, toda hora que cai, quebra, aí caiu, quebrou o fêmur, caiu, quebrou, teve trincou o antebraço, trincou o pulso, não sei. Toda hora que ele cai, quebra algum osso. Cai, trinca. O que é isso? Isso pode ser problemas de cálcio. O cálcio, gente, fortalece os nossos ossos. Fortalece. Obviamente, se o paciente está com falta ou deficiência de cálcio, logicamente o osso vai estar mais fraco, por isso que quando ele cai, quebra. Nossa, mas toda queda da adrenalina significa quebra ou trincar. Significa porque os ossos estão fracos. Então, o geriatra pode complementar a alimentação desse paciente com suplementos, com cálcio, vai depender da situação e do que ele enxergar, né? Do que ele julgar necessário. Dicas importantes na prevenção. Elimine tudo aquilo que possa ser obstáculo. Nesse sentido, é importante você ser bem categórico, tá? Então, a ideia é eliminar literalmente. Eliminar, erradicar, cortar, tirar, sumir com tudo que possa ser obstáculo. Professor, mas minha avó não gosta de ficar sem tapete. Ela ama tapete. Existem tapetes que são antiderrapantes. Então, você vai ter que mudar o material daquilo. O tapete é escorregadio, mas você pode comprar um tapete antiderrapante. Na cor que ela gosta, no formato que ela gosta, sei lá. Entendem? E aí, essa é a importância. Então, elimine, tem que ser radical, tem que ser extremista, tá? Nesse sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus, nesse sentido, é importante que você considere e elimine tudo. Porque se existe a chance de ser obstáculo, se existe a chance de causar uma queda, vai causar em algum momento. Você pode ter certeza. Não necessariamente no idoso, pode ser você, acordou de noite com sono, tudo no escuro, escorregou, caiu, machucou. Então, eliminem, cortem, erradiquem. Tem que fazer isso, tá bom? Pode ser obstáculo ou pode provocar escorregão dentro de casa.